Boa tarde, meus irmãos, graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para assim falar do seu poder, do seu nome, que pode nos trazer para perto dele, através do Espírito, porque Deus hoje ele não é carne, ele é Espírito, mas já andou aqui em forma de carne, dificilmente. As pessoas até ensinadas nas igrejas que se não confessar que Deus andou em carne aqui é um maligno. Mas quando aceitar isso, que Deus não é a terceira pessoa da divindade, que Deus se fez carne e habitou no meio de nós, que está ali colocado no Evangelho de João 1, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí agora há grande controvérsia e aí há uma rejeição, porque os líderes religiosos hoje, eles estão aí plantados nas suas redes sociais, alguns visivelmente nas suas denominações, pregando, falando da palavra, e você assiste, acompanha, vai ao culto, mas quando de repente você se encontra tão vazio, e você veja que a igreja disso, a igreja daquilo, a igreja disso, a igreja daquilo, a igreja, e quando você for conversar com um irmão ou uma irmã, perguntando até o que é que significa a igreja, eles não sabem. Por quê? Porque não são ensinados. A igreja, eles tomam, né, naquela grande visão que é um quadrado, a parede, um templo, e não. Ali é um lugar de ajuntamento de pessoas para adorar, quer dizer, lugar de adoração ao único Deus, mas tem lugares aí, quadrados, paredes, que os irmãos se reúnem para adorar a Santíssima Trindade, os três deuses distintos, separados uns dos outros, como eu já vi teólogos até explicando que o Pai, ele age como Deus, como ele quer, o Filho como Deus também age como ele quer, e o Espírito Santo também, como um dos deuses, também age da forma que ele quer e não há atrapalhação nisso. Cada um age da sua maneira. Isso daí chama-se veneno na panela. Vai ser até a palavra que eu vou estar lendo aqui esta tarde. E para um despertamento dos irmãos que assim quer adquirir de Deus um despertar. Por que eu digo despertar? Porque tem pessoas que ela vai a uma denominação da revelação, denominação daquilo, denominação disso, denominação daquilo, denominação, mas se encontra sonolentos e sonolentas. Por quê? O gigante, né, o grande gigante, conseguiu trazer a sonolência, porque o envenenamento da panela não teve quem o tirasse, quem com a voz, quando alguém grita pedindo socorro, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor, há veneno na panela. Então, tem que ter alguém que lança o veneno, tem alguém que grita que há o veneno na panela, e tem alguém que diz, trazei-me a farinha e a panela. Não há com que se desesperar. Então, o que falta hoje? Hoje a sonolência na vida de muitos irmãos e irmãs, e perturbações e perturbados que se encontram, é devido à sonolência. Pense você está dormindo dentro de uma igreja. Pense você está dormindo, voltando para sua casa ainda. Pense você está dormindo com a Bíblia na mão. Pense você está dormindo orando. Pense você está dormindo clamando. Pense você está dormindo com
A busca desenfreada que é trazida hoje aí, meu irmão, minha irmã, para os fins financeiros, para a melhoria financeira. Pense você está dormindo ainda com a pulseirinha do Salmo 91, que aí é Salmos, que 91, que foi ali bem nos seus dias para o Davi, né? Eu já tive explicando em outros vídeos aqui que o Salmo 91, aquilo dali é uma inspiração que veio de Deus para Davi, no caso que, devido à dificuldade de grande perturbação, perseguição que o seu governante estava fazendo a ele. É diferente de hoje. Você pode até estar familiarizado hoje com a pulseirinha do Salmo 91, porque o gigante, o que trouxe a sonolência à sua mente, eles dizem que se você falar contra o Salmo 91, você está endemoniado. Isso é um maligno que não quer que você ore. Então o Senhor Jesus Cristo também foi outro endemoniado, porque no seu tempo, no século I, quando Pedro pediu ao mestre que ensinasse ele a orar, o Senhor não disse: olha, quer poder em oração, ó Pedro, já que você me pede? Você não lembra o que fez no Salmo Davi, quando estava lá sendo perseguido pelo seu líder Saul? Foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou para você que está sonolento, né, com sua Bíblia na mão, indo para suas campanhas, né? Será que a oração ali de Daniel, que orava 3 vezes, olhando da sua janela, clamando ao Senhor, foi esse tipo de oração que quando Pedro pediu ao Senhor, porque graças a Deus temos a Bíblia, né? A palavra de Deus ensina as coisas. Engraçado que eles não querem a palavras antigas para certo tipo de modo como está, como se estabelecer. Por exemplo, se você disser aqui que a mulher não é para usar calça, isso daí traz até um arrepio hoje. Se você disser hoje que a mulher não é para cortar o cabelo, que não tem sacerdotisa na Bíblia, e no Antigo Testamento a única sacerdotisa que já existiu, biblicamente falando, era a sacerdotisa de Baal, que se chamava Jezabel, nessa hora não serve, dá um choque no sonolento. Mas eu gostaria ainda que este tipo de choque o despertasse. Mas o Antigo Testamento é graça, que é engraçado que ninguém quer hoje. Mas quando fala no Salmo 91, quando fala no Salmo 23, quando fala da oração de Daniel, aí agora esta parte serve. Você vê? Você observou quantos sonolentos e sonolentas você, meu irmão e minha irmã, que vai me ouvir daqui para mais tarde, ou daqui a 10 anos, 5 anos, 3, eu não sei, o quanto sonolentos vocês estão, ainda carregando a Bíblia, ainda assim indo para os seus templos. Por quê? Envenenaram a palavra. A palavra em si, ela não pode ser envenenada, mas você, com sua mente fechada, sonolenta, apagada, ainda fazendo grandes sacrifícios, porque hoje você aí que vai me ouvir, é massa de manobra dos grandes sacrifícios que os seus gigantes, seus líderes, inteligentíssimos, viu? Porque um indivíduo que consegue lhe prender somente com a Bíblia dele, só morreu, deu-se início e finalizou no Salmo 91 contra a inveja, está mostrando o tipo de lentos e lentas vocês são para raciociná-la. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que são apegado a esses homens que só tá faltando o quê, né? Dentre a panela tá os carnê
os carnê aí, os homens estão com grandes carnê, né? Tá chegando agora o final de ano, não precisa fazer suas festanças e tem um sonolento para pegar esses carnê e pagar mensalmente certinho para com que o olhado não chegue em sua vida. Sendo que a Bíblia diz que Deus, ele não olha para sacrifício. E se os seus gigantes têm feito você se sacrificar, tanto na grande busca desenfreada, para com que não você esteja bem, mas sim eles, porque eu ouço, eu vejo, eu acompanho os cultos desses homens para ver se eu tiro alguma coisa de bom dali. E, no entanto, eu vejo que eles estão bem. Mas aqueles que o ouvem, que vai nos seus cultos, eu quando passo de carro eu vejo as pessoas comendo pipoca seca, bebendo água quente em um ponto de ônibus, com um sol martelando, porque os nossos governantes, final de semana, né, deixar até o recado aqui, de repente, isso chega para o nosso prefeito daqui de Salvador, né, precisa botar mais ônibus no final de semana, no domingo principalmente, só vai ver líder nenhum religioso se preocupando com isso, que ele não tá nem aí. Ele quer que você se lixe, pegue os carnê, pague com fidelidade, né? Para você não ser ladrão de Deus, né? Porque eles são o seu Deus. Então, quero pedir aí alguém, né? De repente vai ter alguém aí que é amigo do prefeito, é assessor, vai assistir esse vídeo e se o prefeito se agradar e querer ser um servo do Senhor, precisa ser despertado, né, por alguém, assim, botar mais coletivo pro povo no final de semana, os sábados, domingo, os sábados tá terrível, e os crentes, né, que faz grande sacrifício e que vai para suas igrejas, para as suas arrumarias, sofre ali no ponto de ônibus, porque eu já vi muitos, viu? Comendo pipoca seca, com sede, com fome, porque tudo que tinha o gigante deles já surrupiaram, porque e também eles não são surrupiados, roubados por esses líderes, porque eles são santinhos, porque eles também entram ali naquela casa de ajuntamento de adoração a três deuses distintos, com a usura também de ficar mais rico. Isso daí nós sabemos, eu sei que eu estou dizendo algumas verdades aqui que vai soar no seu ouvido como um hebraico, como aramaico, como um grego, né? Uma língua meio que não conhecida. Então eu vejo, eu assisto eles, eu observo, vejo esses homens, né? Cada vez mais ricos, comprando seus carros, com uma técnicazinha de tapeação, de que ele está ajudando alguém, ele precisa fazer esse comercial para poder adquirir mais do sonolento, mais benefício. E eles pregam. Pregam o quê? Nada. Prega nada com nada. Eu não vejo pregação. O que eu vejo é uma promessa vinda do coração deles. E o profeta Jeremias disse, cuidado, você que anda profetizando coisa vinda do seu coração para o povo e não foi Deus que falou. Cuidado, viu? E o que é que eu assisto? O que é que eu vejo? Aqueles que estão em cima do púlpito trazendo grandes promessas para o povo e dizendo que você vai ser vencedor e que não desista das suas orações e que fique com a oração de Salmo 91, pague seus carnês certo, não falhe um mês para a vitória vir, no ponto de ônibus sofrendo, plena meio-dia, 11 horas, 11h30, 1 hora, e sofrem, porque os governantes também estão todos sonolentos. Falam de Deus, mas tem Deus bem distante deles, como aqueles também que dependem tanto dos governantes que liberem ônibus para ele. Então, o povo padece na mão dos gigantes das igrejas e padece na mão dos gigantes governantes também. Vai nas emergências, padece na mão do gigante dos hospitais, das emergências, dos prontos-socorros, e o povo se encontra como massa de manobra, desnorteado com isso aqui na mão.
que era para isso aqui, trazer um despertar para você e para mim, meu irmão. O que é que está ocorrendo com isso aqui, com o intelecto? E engraçado de tudo, que me deixa mais sem entender, que pessoas estudadas, né? Pessoas com a sua faculdade mental bastante instruída, tem pessoas que é formada, tem formação, não tem formação nenhuma, nem ler direito eu sei. Alguém se já assistiu meu canal, não sei ler direito, eu não tenho formação nenhuma. Mas que o Senhor, que fez o céu e a terra, me livre de tanta inteligência que está aí plantada para surrupiar do povo. Deus me livre. Eu não quero esse Deus nem para o meu cachorro que está amarrado ali fora na casinha dele. Deus me livre. Pode ficar, pode ficar. Ele agora promoveu uma blasfêmia. Como é que ele pode fazer isso? Será que só ele tem Deus? Eu disse que eu não tenho Deus, mas pedi que o Deus me livre disto que está aí. Essa propaganda enganosa, na qual Jesus Cristo disse, olha, você conhece a árvore pelo fruto, e o que é que você vê de fruto nas pessoas? Que esperança tem as pessoas de pagar tão caro, tanto na parte religiosa que está aí plantada, como na parte governamental, de segurança e etc. Alguém pode dizer assim, olha, ele não é homem de Deus, ele sabe que estamos vivendo um fim e não temos que ter esperança dos governantes. Peraí, meu amigo, peraí. Eu contribuo, né? A luz está aqui acesa, mas não é roubada, né? Eu bebo um copo de água aqui, mas não é roubado. Eu pago meus impostos. E além de tudo, eu voto. Eu cumpro com minha obrigação, né? Então, né, tem que ser cobrado, sim. Não acho a injustiça tá aí operando, né? Sabemos. Mas quando o povo abre a sua boca, cobra, grita e chora, é ouvido. Só que na sua sonolência, eles não são ouvidos, porque estão todos sonolentos. Estão com sua mente levada para o futuro, para uma coisa esperançosa aqui. Não, grite agora. Grite na frente do seu líder, bandido, ladrão, que prega uma promessa que não tem. Ele tem tido porque você dá, mas ele não tem nada para lhe dar, porque são enganadores enriquecidos. Grite, solte a sua voz. Agora, nessa condição de sonolência, né? O veneno na panela já foi colocado. Mas tem jeito, porque o profeta gritou, trazeis a farinha e trazeis a panela envenenada. E esta tarde, a farinha, sim, que foi moído lá no Calvário para tirar o envenenamento da panela e aquilo que se encontra na sua mente, né, parecendo que foi resetado, apagado, caiu por terra, porque só o Senhor é Deus. Eu quero ler a palavra de Deus aqui e vamos orar, né? Livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso 38 a seguir. O título diz, a morte que havia na panela é tirada. E voltando a Eliseu de Gilgal, havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas, estou no versículo 38 de 2 Reis 4. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disseram aos seus servos, põe a panela grande ao fogo, e fazeis um caldo de servir para os filhos dos profetas. E então um deles saiu ao campo e apanhava as ervas e achou em uma barreira brava e colheu delas, e enchendo a sua capa,
concedidas e veio e as cortou na panela e do caldo, porque não as conhecia. Versículo 40. E assim deram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles naquele caldo, clamou a morte na panela. Não podemos comer. Porém, ele disse: trazeis farinha, e deitou na panela, e disse: dai de comer ao povo, e já não há mal nenhum na panela. Grande Deus, Pai justo. Ó Pai querido, obrigado por esta oportunidade que o Senhor tem me concedido aqui, Senhor. Espero, Pai, que aqueles que se encontram reunidos na grande panela, e eles sabem, ou se não souber, vai aprender agora o que significa essa panela, essa panelinha arquitetada e armada hoje. As sementes que se encontram dentro, que significa vidas mais mortas em suas reuniões. O Senhor possa estar despertando, Pai, tirando todos os males. E as pessoas possam estar despertando do quadro que se encontra hoje, mortos com a Bíblia na mão, mortos reunindo-se em algum lugar, mortos fazendo as suas campanhas, mortos em cima de um púlpito e altar agora apresentando sua mortandade. Mas, Pai, quem clame nesta hora, a morte na panela, mas tem uma voz maior que diz: trazeis farinha, porque não haverá mais morte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a todos e vai ouvir esse trabalho em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois, amados irmãos, amigos, havia ensinamentos, homens que queriam aprender do profeta. Isso é normal. Mas veja, aprender de um profeta. E chegou um momento que, qualquer reunião, nós sabemos que temos que fome, dependendo da hora que se passa. E mandou que pegasse ervas, para que tem erva que é comestível e tem ervas aí que é veneno. E foi no grupo um que não conhecia, mas era aprendiz de profeta. Então você veja que ele saiu colhendo, até que trouxe erva brava. E pinicou, cortou, colocou ali. E fez o caldo para todos comer. E quando de repente alguém, aprendiz de profeta, observou que tinha uma folha estranha. É tipo, vida estranha, trazendo alimento para pessoas que ele ou ela não está apto a fazer isto, e por isso a pessoa se encontra mortos e mortas. Porque quando está se falando de panela, a panela simboliza o ajuntamento de pessoas, né? Um círculo, e ali vai vir o alimento. Qual é o alimento do dia? A palavra do Senhor. Agora, quando o que traz a palavra do Senhor vem vindo com as suas ideias, com suas coisas e articulada para trazer engano às pessoas, heresia, ensinamento mau, aí a coisa vem veneno. Por isso que quando é falado a Jesus Cristo, o mestre disse para os apóstolos: apartai do fermento do fariseu. Então Jesus está dizendo, há um fariseísmo que traz fermento, veneno, só incha. O inchaço é o quê? Aquele negócio momentâneo, mas quando passado algumas horas, aquele inchaço vai-se embora, a alegria que estava ali, adorando, falando em línguas e mistério, cai tudo por terra. Por quê? Houve envenenamento. Só houve uma fermentação aplicada e a pessoa, que revelação é essa? E quando de repente se encontra
mortos e mortas que saiu da panela ali agora mesmo, né? Em uma campanha dessas, culto de adoração, disto, aquilo, mas com alguém que trouxe o veneno. Agora veja, este moço aqui que trouxe o veneno não era uma pessoa desconhecida, era alguém pertencente do grupo dos profetas. Então isso significa que às vezes, né, a gente fica tão ridicularizado, tão assustado, tão depressivo e decepcionado com alguém de fora que toma uma cachaça ali, que fuma um cigarro aqui e que pode arriar um prato de ebó ali, mas de repente o envenenamento não vem para o filho e filha de Deus deles. Vocês são preparados para olhar para eles. Eu te preparo para você olhar para os que dizem que estão na casa e que diz que representa a Deus e que é este que envenena a panela, trazendo suas revelações mentirosas, engano, e na hora você vê tudo batendo cabeça, parecendo lunáticos. Com a Bíblia na mão, tá? Com a Bíblia na mão. E você veja que o rapaz aqui que trouxe o envenenamento, ele fazia parte do grupo. Agora ele trouxe isso na inocência. E não trouxe achando que estava trazendo algum mal. E ele trouxe a capa cheia daquelas plantas cortadas para lançar na panela com boas intenções. Ele não trouxe com má intenção. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. De boa intenção o inferno está cheio. E cheio de quê? De maquinadores do mal, demônios, pregando, falando de Bíblia com paletó, gravata e etc. e envenenando o povo. Por quê? Às vezes você ouve mais ridicularidade de pessoas que diz que servem ao Senhor do que aqueles que servem ao Deus Baal. Eu sinto muito ali dessa pessoa dizer uma coisa dessa. Ele é franco demais, não dá para ouvir este homem não, ele traz uns relatos falando mal dos evangélicos, dos crentes, do pregador, quer que todos creiam nele, só ele está com a verdade. Não quero que você creia em mim. Principalmente se você está sonolento, não quero mesmo. Você já engoliu seus venenos, não está preparado nem apto para receber a farinha, o que foi moído ali no Calvário para botar essas imundícias para fora, colocar para fora de você o suco de uva, colocar para fora de você o pão da ceia com fermento, colocar para fora de você aquilo que você nunca fez, é lavar os pés do santo. Se você está insonolento com isso, colocar para fora de vocês o batismo trinitário, que há só um batismo que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não está apto, meu amigo e minha amiga, para botar esse lixo para fora, através do Redentor, do Salvador, e de uma voz que diz, traz a panela e farinha também, para tirar esse veneno que foi colocado. Eu não estou pregando para você, meu amigo e minha amiga. Não tenho pacto nenhum com você, porque não dependo de nada seu para lhe roubar. Tudo isso aqui está sendo pago devido a isso aqui. Não lhe roubo, então pronto. Mantenha-se na sua sonolência. Agora, se tiver um filho de Deus, uma filha de Deus, que está cansado de dar murro em faca e está participante dessa panela com envenenamento e sente embrulho no seu estômago, olha para um lado, para o outro, na sua casa, na sua vida, no meio dos seus familiares, e há tanto tempo dizendo que está servindo ao Senhor, envenenados e envenenadas, aí agora eu quero sim, para ser desperto, e desperta e sair desse lixo que é chamado evangelho hoje, que de evangelho não tem nada, é um lixo, nem réplica você pode chamar o que está sendo aí. Você veja aqui quantas pessoas querem ser cristão hoje? Me diga aí, conte aí, mano. Na sua vizinhança, pronto. Quantos querem ser evangélico aí na sua vizinhança?
Veja quantos dentre a sua família quer ser evangélico hoje. Não quer. Por quê? Um envenenamento que foi colocado por participante desses, né? Alunos de profeta, que trouxe todo a morte. E quando eu estou falando, não é só de morte espiritual, morte carnal, porque o ressurgimento, quando o Espírito Santo recai em você, meu amigo, até aquilo que não tem serventia para nós, começa a ter vida, a brotar. Então o profeta aqui, Eliseu, ele manda, traz a panela e traz farinha. A farinha simboliza Cristo que foi moído por nós. A farinha simboliza o quê? Vida, semente, porque é feito de quê? Da natureza. O que foi colocado dentro desta panela? Vidas, que é as folhas, que é tirada, vidas. Então, para esta vida surgir novamente, o envenenamento dali não ter, e servia de quê? De alimentação. Então, quando você, meu amigo e amiga, é mal alimentado, mal alimentada por esses falsos líderes que estão aí hoje, que não é pouco, é de montão. Você não dá conta com mais de 5 mil caçamba hoje da liderança que está aí hoje, que envenenou a panela, com seus falsos ensinos, com sua falsa teologia, com seus falsos entendimentos para maquinar o mal e as pessoas ser escravo delas, porque Jesus, quando andou aqui na terra, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E você vê que líder hoje servindo a você? Qual líder que você hoje foi no culto e ele te acompanhou até o ponto de ônibus? Ou ele entrou no carro dele importado, cheio de ar-condicionado e deu linha porque você já garantiu a gasolina dele e a comida dele até da França para ser comida, e você comendo pipoca e bebendo água morna ali no ponto de ônibus? Bora! Você está servindo ao líder? Ou o líder está servindo a você? Cadê o envenenamento? Cadê a farinha para tirar esse envenenamento? Está sendo falado aqui agora. O despertamento. Não dá para crer naquele homem. Olha o tamanho da barba dele. Aquilo é um maluco. E olha o que está acima da cabeça dele. Uma foto de alguém desconhecido que a gente nunca viu. Mas não quero a sua capacidade de estar no sol quente comendo pipoca seca, às vezes até sem água para beber, para estar servindo a um líder, porque eu sirvo ao Senhor, que foi a farinha moída lá no Calvário para tirar o envenenamento de mim e crer no Senhor. Mas, para trazer a você uma abertura geral, eu creio em um profeta que está aqui na minha retaguarda, e você está na minha vanguarda e vai me ouvir daqui a mais tarde, né? Porque aprenda aí, viu? Na teologia, retaguarda, entrar atrás, vanguarda, né? Que no grego significa quem está à frente. Eu aprendi isso quando eu dei início à teologia, mas depois eu abri mão, porque eu vi que... Então você está na minha vanguarda, que vai me ouvir, preste bem atenção. Tinha que haver na época um profeta. E o profeta não criou, não veio uma ideia para ele mirabolante. O que vou fazer? O seu profeta de hoje? Se houver algum veneno que você tomar, para onde ele vai mandar você correr? Corra para emergência, tome logo uma injeção, veja lá os doutores. O profeta dos dias, que aqui o envenenamento e alguém veio gritando: Senhor, Senhor, a morte na panela. Trazei farinha, apontando para o Senhor Jesus Cristo. E eu lhe aponto nesta hora: creia no Senhor Jesus Cristo, mas também creia nos profetas, porque Jesus Cristo disse que enviaria profetas. Eu sei que é difícil engolir isso devido à sua sonolência. Sua sonolência está demais, mano. Nem aquelas bombas de 1000 aí do São João consegue lhe despertar, porque
se o Espírito Santo não entrar em cena, a sonolência irá na sua vida. Eu quero ler aqui uma mensagem do profeta William Marlon Branham, este daqui da minha retaguarda, William Marlon Branham. Este aqui, na sua época, a palavra do dia pregada, nunca fez uma campanha mandando você levar carnê para ser pago para manter o evangelho que ele pregava, não. Muito pelo contrário. Esse daqui não foi ladrão, e é por isso que você não crê, não aprendeu a crer, e lhe digo a você que as denominações toda conhece, só não fala, só não mencionam, porque ele não foi ladrão, não foi artista, não foi roubador do povo. Então por isso ele não é mencionado. O R.R. Soares, ele tem como guru dele, ensinador dele, T.L. Osborne, um pregador que foi aprendiz deste aqui. E ele sabe que houve um profeta. Ele sabe, R.R. Soares. O cunhado dele, pior ainda. Mas não passa para você. Por quê? Ele preferiu esconder, porque esse daqui nunca foi osurento, nunca fez da igreja negócio da fé. E é isso que eu lhe desperto para você sair desse sistema demoníaco chamado panela envenenada. Mas para isso você tem que saber e compreender quem é a farinha dos dias. Trazei e serei lançado, e a morte sairá. A sonolência sairá de você. Então isso daqui nunca foi negociante da fé. Por isso que eu creio, pesquise, vá no Google, vá onde você quiser. Houve um profeta no século XX para trazer o despertamento a nós. Ontem eu criei em 3 deuses distintos, ontem. Através do que eu aprendi aqui, do mensageiro, vi, soube, juntar as peças, quebra-cabeça através do Espírito Santo para compreender que eu estava crendo errado. Eu fui batizado na igreja ali, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É bíblico? É. Mas quando você percorre as Escrituras, você vai ver que não teve um batismo, biblicamente falando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque aquilo era para ser foi uma ordem para ser cumprida, não para ser repetida. Então quando você repete, você não está cumprindo nada. Você simplesmente tem sido um papagaio sonolento e precisa ser despertado. Mas para isso precisa a farinha entrar na panela que se encontra envenenada hoje. E você na sua sonolência. Deixa eu ler aqui a mensagem do profeta. Ele diz aqui no parágrafo 327, pregada em 1964. O tempo da colheita. Mas hoje eles têm morte na panela. Hoje, em 64, o profeta William Marlon Branham estava pregando que tinha morte na panela. E hoje, será que temos morte ou só temos os cadáveres para ser tirados? Mas só que houve uma promessa também no tempo do profeta Ezequiel, que ainda aqueles mortos ali estendidos naquele campo, Deus pergunta ao profeta Ezequiel, pode esses ossos ressuscitar? E eu pergunto, pode? Mas é claro e evidente que sim. Porque Deus não é Deus do morto, mas aquele que quer se levantar e sair desse quadro caído e se erguer, se despertar desse grande sono. Deus está pronto para levantar mortos. Meu Deus. Mas vamos lá. Eu vou parar daqui a pouco, porque eu vou pregar daqui a pouco, agora à noite. Viu? Tabernáculo Trombeta do Sétimo Anjo. Não está morto não, ainda continua, porque eu não trato muitas coisas aqui, porque eu tenho que tratar da igreja. Você já tem
o gigante que já lhe envenenou. Então, aí, em vez em quando eu trago uma porçãozinha, ano em ano, em tempo, em 6 meses, 3, 2, não sei se seja feita a vontade de Deus, para trazer o despertamento a você. Vamos lá. 327, mas hoje eles têm morte na panela. Eles não querem a farinha de Elias, Cristo, o pão, que é a palavra. Não, Senhor. É heresia. Eles não têm isto. Vê? Em frente. Ele mantém isso em frente. E come isto. Você morrerá. Veja, você morrerá. Aliás, não, aqui é no tempo dele lá. Hoje estão mortos. Mas ainda há tempo de você se erguer. Você morrerá. Tão certo quanto o mundo há veneno na panela, eles não querem aceitar esta farinha. Não, Senhor, não quer. Em sua panela. Teologia, eles simplesmente não querem isto. Agora eles lhe colocam disto. Eles não querem ter nada a ver com isso. Então veja que aquilo que pode lhe tirar da sonolência, do envenenamento, o profeta está trazendo aqui, que é o Senhor Jesus Cristo, eles não querem. É como eu disse agora há pouco atrás, eles conhecem esse aqui, eles já ouviram falar, mas só que eles não têm interesse, porque este aqui é o que prega a farinha, é o que prega o verdadeiro Senhor Jesus Cristo para os dias mortos que nós estamos enfrentando. E o mundo que eu falo de mortandade, eu não estou falando dos que tomam a cachaça, não. O que gosta de tomar umas canjibrinas, gosta de fumar um cigarro, não, esses não. Esses daí ainda têm a oportunidade de ressuscitar também, eles têm. Agora precisa pegar carona, mas pegar carona de quem? Pegar carona de sonolentos, dos que estão dentro de uma panela envenenada, crendo em todo tipo de heresia e ensinamento que tem aí hoje. Como? O mundo terás como exemplo nós. Como? Olha para o irmão, olha para a irmã, todos sonolentos. Quero finalizar aqui, e Deus abençoe cada um de vocês, possa estar lhe despertando. Há um envenenamento, sim. Isso eu li aqui, pregado por ele em 64. E houve tantos mortos em 64 como estão amontoando-se hoje ainda. Os cadáveres, um por cima do outro. Mas tem aqueles que sentem o desejo de sair desse montoeiro de cadáveres. Tem. É como uma semente debaixo de uma pedra. Você acha que a pedra impede daquela semente brotar? Ela vai brotar torta ainda, procurar qualquer meio para sair com vida. E você que está morto, meu irmão, dentro desta panela, que é ajuntamento, né? Ajuntamento dos homens de negócio, de comercialização da fé. Desperta tu que dorme, que ainda tem a farinha que foi moída no Calvário. Tem a rosa de Saron, que com seu cheiro suave inala e desperta os que dormem e estão sem vida. Grande Deus, Pai justo, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Ajuda meu irmão e minha irmã. Guarda a todos, liberta e transforma pela tua graça, Senhor. Ajuda ele, Senhor. Se tiver um irmão, onde quer que ele se encontre, nos quatro cantos deste mundo e que se encontra sonolento, mas tenta sair desse pesadelo, sair desse sono ruim.
com sua mão cheia de embrulho, papel, de pagamentos, de coisas assim, de campanhas, de rosa na mão, água de descarrego e banho de não sei o que lá das quantas, do sal grosso do Salmo 91, ele está se sentindo já agoniado com isto. Tira esse irmão, esta irmã deste quadro agora, Senhor, e bota no lugar onde tem um santo que prefere ficar com a tua palavra e não com o fermento dos fariseus. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém.